Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa quinta aula de prática em mediação e arbitragem. Nós estávamos falando na aula passada sobre os ramos do direito que nós podemos, grosso modo, aplicar a arbitragem. Nós falávamos de arbitragem. E dentro desse assunto arbitragem, nós falávamos da facilidade de alguns ramos do direito de nós poder aplicar, né, a arbitragem também, certo? E paramos nesse slide aí que está na tela para vocês, onde eu falava para vocês que nas locações urbanas também é muito, vamos dizer assim, de bom alvitre se aplicar a arbitragem. Porque locações urbanas não são, vamos, grosso modo, não são relações de consumo, tá? Então eu não vou aplicar o CDC, tá certo? Eu vou aplicar mesmo o Código Civil e a lei de locações urbanas, tá? Nós temos um regulamento próprio para o caso de locações urbanas, que é a lei de locações urbanas. Então, trata de uma relação civil, e isso nada impede que, num contrato de locação, as partes coloquem uma cláusula arbitral, tá certo? Uma cláusula arbitral cheia, vazia, não importa. Mas coloque lá uma cláusula arbitral. E havendo aí um descumprimento contratual, essa relação jurídica, havendo aí uma violação, alguma cláusula desse contrato, as partes, assim, já tenham nomeado um árbitro, né, e possam procurar esse árbitro aí para poder resolver aquele litígio, resolver aquela pendenga. Tá certo? Lógico que, pela lei de locações, você pode buscar o judiciário, né, para poder efetivar um despejo e, assim, colocar a pessoa que não paga o aluguel para fora, ou fazer uma renovação compulsória, né? Bom, nada impede que você possa procurar o judiciário. E lá no processo judicial, já tramitando, você possa decidir para procurar um árbitro. Como falei para vocês, a arbitragem ela pode se dar endoprocessual ou extraprocessual, não tem problema nenhum, assim como a mediação e a conciliação, tá certo? Ou se coloca no próprio contrato de locação uma cláusula de arbitragem, e aí, tendo alguma pendenga, algum litígio nesse contrato, se vá procurar aí esse árbitro que foi nomeado pelas partes para que ele resolva o problema, totalmente extrajudiciário, tá certo? Então, nós vemos que nas relações de locações urbanas, perfeitamente nós vamos aplicar aí a arbitragem sem problema algum, tá certo? Sem nenhum problema. Então, nós falamos disso na aula passada, eu estou só aqui relembrando para nós, né? Então, nós vamos hoje, na aula de hoje, continuar ainda falando desses ramos do direito que pode ser aplicado à arbitragem, e depois nós vamos falar de cláusula arbitral, tá certo? Vocês viram, nós estamos falando aqui cláusula arbitral, cláusula de arbitragem, tá? O que é isso? Nós vamos ver especificamente a cláusula arbitral. Mas olha só, o direito societário, será que eu posso aplicar também a arbitragem no direito societário? Pessoal, eu digo para vocês que já atualmente amplamente vem se utilizando a arbitragem no direito societário. É um dos ramos do direito que mais está se aplicando a arbitragem, tá certo? Nessas relações que envolvem sócios, administração de sociedade, dissolução de sociedade, tá certo? Ou seja, essas relações já estão se utilizando há muito tempo na arbitragem. Porque, como disse para vocês nas primeiras aulas, a arbitragem ela se mostrou um meio bastante eficaz de solução de conflitos entre empresários, entre empresas, né, entre pessoas que não querem perder tempo, né, com o processo judicial que pode se delongar por muitos anos, né, pessoas que não querem que fiquem registrados, que tenham um local registrado, que ela está litigando contra alguém, certo? Então, nesses casos, a arbitragem ela tem se mostrado eficaz e assim, uma grande aliada, né? E grosso modo, nas sociedades, nas empresas, tem isso ajudado bastante, né? Porque para as empresas, como nós já estudamos, para elas é interessante que todo litígio surgido com ela seja resolvido o mais rápido possível, para que ela não perca no seu score, né? Aquele seu score de empresa assim, isenta de processos, empresas que têm uma lisura exposta, né? Que não tem um histórico aí de muitos processos contra si. Ok? Então, como nós vimos lá no início do nosso estudo de arbitragem, que a arbitragem ela é bem mais rápida, bem mais célere do que um processo judicial, né? E os sócios têm sempre essa urgência de resolver essas pendengas, né? Para que até mesmo possa manter a empresa ou a sociedade, né? Então, é normal hoje em dia que essas sociedades, e eu vou dizer até associações,
coloque em seus estatutos, né, essas sociedades modernas, coloque lá em seus estatutos essa cláusula de convenção de arbitragem. Às vezes você, como advogado, depois de formado, vai ser procurado por alguma sociedade, uma associação, para fazer o estatuto social dessa sociedade, né, o contrato social da sociedade ou o estatuto social da associação, não é isso? E aí você pode até sugerir, né, se eles não souberem, né, colocar uma cláusula de convenção de arbitragem no próprio estatuto social, no próprio contrato social, tá certo? Que se houver qualquer litígio naquela sociedade, tá, será procurado o árbitro tal, do tribunal arbitral tal, tá certo? Faz uma cláusula cheia, não é isso? Porque, e mostra para eles a vantagem da arbitragem, né? Porque se for resolver toda a pendenga no judiciário, às vezes um sócio que precisa de urgente de uma solução, até para ele abrir uma outra empresa, ou para ir para outra empresa, ou para manter a empresa, no judiciário vocês sabem que é bem mais lento, vai levar 2, 3 anos, enquanto na arbitragem, 60 dias ele está com o problema resolvido, certo? Então, mesmo, né, que a sociedade aí já esteja formalizada, né, nada impede também que você possa colocar ou editar essa cláusula arbitral, tá certo? E submeter essa sociedade a esta cláusula arbitral. Pessoal, vocês me desculpem, eu vou precisar só um segundinho para eu abrir aqui no copo com o pedreiro. Eu estou sozinho em casa hoje, só um minutinho. Desculpa, então o pessoal fazendo serviço aqui, e a esposa e os filhos estão fora hoje, não estão em casa, e eu acabei esquecendo de trazer o controle para cá. Estou no escritório aqui de casa, e acabei esquecendo de trazer o controle. Mas vamos lá, tá? Então, vou falar para vocês, no direito societário, hoje está bastante comum, não é isso? Bastante em voga, que se utilize da arbitragem, até mesmo para dar essa facilidade aos sócios e à própria empresa de resolver rapidamente, né, algum litígio, alguma coisa que tenha surgido entre elas. E, como vocês sabem, pessoal, às vezes tem empresários que não sabem disso, né? Muitos não têm, não conhecem essa possibilidade, né? Falta muita divulgação ainda, mas nada impede que você, formado como advogado, né, invista nessa área, mostrando a importância da arbitragem, né, e alterando aí contratos sociais, estatutos sociais, né, para que seja incluído cláusula arbitral e assim se possa também oferecer essa facilidade para os empresários, não só para resolver as pendengas externas, como as pendengas internas também dentro da própria sociedade. Okay? Então, o direito societário a gente aplica perfeitamente aí também a arbitragem. O que mais? Deixa eu passar o slide para vocês. Olha, o direito condominial. Direito condominial também, nós temos aí um acréscimo muito grande nas demandas que envolvem condomínios e condôminos, né, dentro do próprio tribunal arbitral, tá certo? Aquelas questões de atraso ou não pagamento de taxas, multa por descumprimento de termo de assembleia, etc. Vocês sabem que os condomínios eles podem se valer dos juizados especiais, né, para resolver tais demandas. Isso desde que o valor da demanda esteja dentro do limite do teto dos juizados especiais, que é 40 salário mínimo. Tá? Agora, nós sabemos também, pessoal, que hoje em dia as demandas em juizados especiais não estão mais tão rápidas como era antigamente, não tem mais a vigência do princípio da celeridade. É isso, nós sabemos que as demandas aí do próprio judiciário estão cada vez mais, do juizado especial, né, estão cada vez mais demoradas. Às vezes você entra com um processo hoje, né, nós estamos aqui em março, você dá entrada no processo hoje, a tua primeira audiência vai ser lá para dezembro. Então, não está assim tão rápido, devido à quantidade de demandas, né, a quantidade de processos que os juizados recebem odiernamente. Certo? Então, mesmo no juizado especial, vocês sabem que há uma delonga maior, né? E há aí vamos dizer assim, uma lentidão que muitas das vezes o condomínio não pode ter para resolver, para receber aquele valor, para poder pagar as despesas do condomínio, tá certo?
Vocês imaginam que hoje, uma decisão do juizado especial, ela vai para a nossa turma recursal daqui de São Luís, o juizado especial daqui de São Luís. Vai para a turma recursal de São Luís. A turma recursal de São Luís está demorando aí uma média de 4 a 5 anos para solucionar para julgar um recurso. Sem exagero. Tá? Estão julgando o recurso aí de 2016 ainda. Então, poucos juízes, poucos servidores, para a quantidade de recursos que chegam lá. Então, imagina um condomínio que está precisando receber a taxa de condomínio de um condômino, um valor alto, né, para pagar as próprias contas do condomínio, e tem que esperar 5, 6 anos, 7 anos para poder receber. É uma coisa, assim, geralmente absurda. Então, nós vemos que o juizado especial, em que pese está à disposição dos condomínios para resolver suas pendências, nesse sentido, nós vemos que a arbitragem está se mostrando muito mais eficaz, muito mais célere, tá? E até mais informal ainda do que o próprio juizado especial. Tá certo? Então, nesses casos, se está utilizando automaticamente da arbitragem. Muitos condomínios estão acrescendo aí, tá certo? Nos seus estatutos, tá? Cláusulas arbitrais para poder resolver os problemas do árbitro e não do judiciário. Okay? E isso tem ajudado bastante os próprios condomínios. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir o áudio aí e fazer a pergunta pelo próprio áudio. Ok? Beleza, pessoal, como eu falei para vocês, eu não ia trazer aqui todos, né, os ramos dos direitos que nós podemos aplicar, né, a arbitragem. Nós temos outras diversas situações que nós podemos utilizar a arbitragem, por exemplo, direito falimentar, direito administrativo, né? Todos esses direitos tratam de direitos disponíveis. Nós sabemos que só não podemos levar para arbitragem, já conversamos sobre isso nas aulas anteriores, os direitos indisponíveis, direitos extrapatrimoniais indisponíveis, tá certo? Mas se é um direito disponível, né, um direito patrimonial, nada impede que a gente leve a demanda para a arbitragem. E aí tem uma solução muito mais rápida, né, muito mais célere e muito mais eficaz, talvez, né, do que o próprio judiciário. Professor, quer dizer que o judiciário não é eficaz? Mas é demorado. Às vezes perde a eficácia pela demora. Às vezes quando chega a você ter uma solução da pendência, você já nem lembra mais o que é, já não te satisfaz mais, tá certo? Por conta do tempo, por conta da demora do processo, certo? Para vocês terem uma ideia, eu estou com um processo que ele é de 2017, 2019, 20, 21, vai fazer 4 anos para receber um valor para uma viúva, uma pensão por morte de uma viúva. 4 anos. E olha que já fiz o que eu pude para esse processo sair. Já vai para execução agora, já foi para execução. Tá certo? Mais 4 anos. Imagine se a viúva tivesse que comer desse valor. Morro de fome, tinha morrido de fome. Certo? Então, infelizmente, a gente percebe que realmente o judiciário tem as decisões eficazes, né? Porém muito demoradas, que às vezes acaba fugindo, né, dessa eficácia que nós pretendemos. Tá certo? Então vamos lá. Nós já falamos bastante aqui, né, de cláusula de arbitragem, convenção de arbitragem. O que te acha essa cláusula? Já falamos bastante dela, mas não estudamos ela ainda, não falamos o que é essa cláusula. Lógico que eu sei que vocês já compreenderam que a cláusula de convenção de arbitragem é aquela cláusula que se coloca no negócio jurídico e que vincula as partes a um árbitro. Eu sei que vocês já entenderam isso pelo que nós já falamos. Mas vamos falar estricto senso, né, do que é a cláusula de convenção de arbitragem, para que a gente possa compreender todo o estudo que nós já fizemos até agora e onde nós podemos inserir tal cláusula. Tá certo? Bom, no primeiro plano, nós já estudamos, né, que normalmente as obrigações decorrem de um negócio jurídico. Você já sabe disso, estudado lá em Direito das Obrigações. Tá? E estudamos também que esse negócio jurídico que decorre de obrigações, em sua grande maioria, é um contrato. Vai ser um contrato. Certo? Lá no direito contratual, quando vocês estudaram contratos no terceiro período, vocês estudaram, dentro do estudo de contratos, vocês estudaram uma máxima chamada de pacta sunt servanda, não é isso? Que quer dizer o quê? Que os acordos ou os pactos, eles devem ser cumpridos da forma como foram pactuados, ok? Muito bem. Então, subtém-se que, pelo pacta sunt servanda, aquilo que foi acordado entre as partes e ratificado, né, pela assinatura das partes no contrato, deve ser cumprido. Qualquer descumprimento contratual gera o quê, pessoal?
a incidência da cláusula penal, que todo contrato geralmente tem, né? E, eventualmente, pode aí buscar uma reparação por perdas e danos, se existir uma multa, que é a cláusula penal, uma resolução desse contrato, ou uma resilição, etc. É isso. Bom, vocês sabem também que em todo contrato vige o princípio da voluntariedade e da autonomia da vontade, ou seja, ninguém é obrigado a contratar, sob pena até de invalidade ou de nulidade do contrato, né? Todo contrato tem que ser voluntário, você só contrata com alguém, com alguma pessoa jurídica ou física, se você quiser, é isso. Bom, então, compreendemos, relembramos essa partezinha de contrato, que eu estou falando isso para que vocês compreendam o seguinte: se o contrato ele é algo voluntário, da vontade das partes, que parte da vontade das partes, não é isso? Eles fazem voluntariamente. Porém, depois de assinado o contrato, ele se torna vinculativo, obrigatório entre as partes, vigindo aí o Pacta Sunt Servanda, né? O que eu quero dizer para vocês é que se nesse negócio jurídico, nesse contrato, for colocada uma cláusula dizendo que, havendo qualquer descumprimento de cláusula desse contrato, qualquer litígio neste contrato, nesse negócio jurídico, as partes deverão procurar um árbitro. Essa procura do árbitro, em havendo esse litígio, será obrigatória. Então, eu falei tudo isso para vocês não confundirem. A opção de vocês colocarem no contrato uma cláusula de convenção de arbitragem é voluntária, não é obrigado a colocar. Lembra que contrato é negócio jurídico, e negócio jurídico eu posso inovar. Dentro do direito eu posso colocar o que eu quiser, eu posso colocar uma cláusula de convenção de arbitragem ou não. Mas, se as partes ratificam na sua assinatura uma cláusula de convenção de arbitragem, aí ela se torna obrigatória, tá certo? Não é que o contrato é obrigatório. As cláusulas deles, depois de assinada, faz lei entre as partes. E se faz lei entre as partes, a convenção de arbitragem que tiver sido inserida em um negócio jurídico, em um contrato, ela também se torna obrigatória. Em que sentido? Como nós falamos na primeira ou segunda aula, o judiciário se torna incompetente para dirimir qualquer pendenga deste contrato, deste negócio jurídico, na frente do árbitro. Tá certo? O árbitro tem que ser procurado. Primeiro, o judiciário ele não pode ser buscado, né, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, ao juiz perceber que naquele negócio jurídico que se está questionando judicialmente, há uma cláusula de convenção de arbitragem e ela não foi obedecida. Então, pessoal, essa cláusula de convenção de arbitragem, né, que geralmente vai constar de um contrato escrito, e cujo contrato deve ser de pleno conhecimento entre as partes, né, vai estar lá devidamente assinado voluntariamente pelas partes. Neste caso, ela vai se tornar obrigatória para qualquer das partes daquele contrato. Certo? Dúvidas até aí? Está tranquilo? Certo? Vocês sabem, como nós já falamos, né, que se por um acaso essa cláusula de convenção de arbitragem for descumprida, e a parte que tiver violado o seu direito de ingressar com a ação judicial, o juiz, né, por força do 4857 do CPC, 7 do CPC, ele vai ser obrigado a se declarar incompetente e extinguir o processo sem resolução de mérito, tá certo? Se o juiz não fizer isso, às vezes porque não percebeu, né? Imagina só vocês, a Flor de Mar tem um contrato com o Neto, e nesse contrato da Flor de Mar com o Neto, são dois empresários, a Flor de Mar e o Neto colocou uma cláusula de convenção de arbitragem, que é essa cláusula dizendo que se houver qualquer litígio entre ambos nesse contrato, deverá ser procurado o árbitro, o Tribunal Arbitral do Anil, pronto, TAMA, é o Tribunal Arbitral do Anil. E aí, o Neto descumpre o contrato, não cumpre o contrato, a Flor de Mar notifica ele para que ele cumpra, ele faz vista grossa, e a Flor de Mar ingressa com uma ação judicial de execução desse contrato, certo? A Flor de Mar entrou diretamente na justiça sem procurar o Tribunal Arbitral do Anil, ou seja, descumprindo, desvalorizando a cláusula arbitral prevista no contrato. Quando chegou no juízo de admissibilidade do judiciário, o juiz não percebeu, simplesmente mandou citar o Neto para que ele fizesse a sua defesa, os embargos ou a sua contestação. E o Neto pode, em sede de preliminar de contestação
ou em preliminar de embargos, se for uma execução, tá certo? Ele impugnar a competência do juízo. E olha, seu juiz, esse processo tem que ser arquivado sem resolução de mérito, extinto sem resolução de mérito. Por quê? Porque Vossa Excelência é incompetente neste negócio jurídico que a Flor de Mar está querendo discutir na sua presença. Ele possui uma cláusula de convenção de arbitragem cuja cláusula não foi obedecida. Na hora que o juiz pegar essa contestação, que ele for sanear o processo, que ele verificar isso, automaticamente ele vai, né, determinar ou julgar o processo extinto sem resolução de mérito, se declarando incompetente, tá certo? E vai mandar o processo lá para o Tribunal Arbitral do ANIL, porque lá é que deve ser resolvida a pendência entre a Flor de Mar e o Neto, tá certo? O Tribunal Arbitral do ANIL, se toma conhecimento que a Flor de Mar entrou com um processo judicial para discutir um negócio jurídico, esse contrato entre ela e o Neto, e nesse contrato, nesse negócio jurídico, tem uma cláusula arbitral que o nomeia como competente, o próprio Tribunal Arbitral pode enviar uma carta ao juiz dizendo: seu juiz, mande para você incompetente. E o juiz tem que obedecer. Tá certo? Se o juiz não obedece, o Neto tem que entrar com agravo de instrumento, tá certo? Ao tribunal. Está se violando aí automaticamente uma legalidade. Nós temos lei específica e o juiz está agindo contra o próprio civil, não pode fazer isso. Sim. Neste caso, tá certo? Você deve sempre obedecer a cláusula de convenção de arbitragem, porque, como falei para vocês, né, ela vai se tornar obrigatória entre as partes. Eu lembro que quando nós estudamos contratos, não sei se vocês foram meus alunos de contratos, eu dei aula de contratos há vários anos, mas eu sempre lembro que quando nós dávamos aula de contratos, eu falava para vocês sobre a cláusula de eleição de foro. Estão lembrados o que é isso? Né? Tem uma cláusula impositiva em cada contrato chamada cláusula de eleição de foro. Né? Geralmente, lá no finalzinho do contrato, as partes colocam assim: elege-se o foro da comarca de São Luís do Maranhão, da comarca de São José de Ribamar, da comarca de Passo do Lumiar, né, para dirimir qualquer dúvida desse contrato. Tá certo? Esta cláusula, ela diz respeito ao local, ou seja, a comarca judiciária, que a parte deverá ingressar se por um acaso houver um descumprimento contratual. Tá certo? Ou seja, qualquer ação relativa ao contrato. E aí poderia surgir uma dúvida em vocês. Ou será que essa cláusula de eleição de foro não se confunde ou não se conflitua com a própria cláusula de convenção de arbitragem? Né? Será que não há um conflito aí, né, entre a cláusula de convenção de arbitragem e a própria cláusula de eleição de foro? Pessoal, não tem. Por que eu disse para vocês? Porque a cláusula de demanda do contrato deverá ser levada na comarca tal. E a cláusula de convenção de arbitragem nomeia um árbitro, né, para que possa dirimir também as pendências daquele contrato. Essas duas cláusulas não se conflituam. Pode ter perfeitamente uma cláusula arbitral, certo? Uma cláusula de convenção de arbitragem em um contrato, e lá no final do contrato se eleger um foro para dirimir as dúvidas ou para as ações judiciais daquele contrato, tá certo? Por que não se conflitua? Inclusive, não se conflitua se, por um acaso, na cláusula de convenção de arbitragem, por exemplo, a Flor de Mar, né, escolhe o Tribunal Arbitral do ANIL. E lá na cláusula de eleição de foro, se escolhe o foro da comarca de São José de Ribamar. Olha só, a cláusula de eleição de foro está optando, ou está escolhendo, a comarca de São José de Ribamar para dirimir qualquer problema do contrato relativo a qualquer descumprimento contratual, tá certo? Ou alguma ação judicial que tem que ser proposta em relação àquele contrato. São José de Ribamar. E a cláusula arbitral, a cláusula de convenção de arbitragem, ela escolhe o Tribunal do ANIL, São Luís Maranhão. Isso é um conflito entre a cláusula arbitral e a de eleição de foro? De jeito nenhum. Por quê? Porque a prioridade é a cláusula arbitral, tá? Eu não posso levar diretamente para o judiciário, nós já sabemos disso. Então, houve um litígio no contrato, eu levo para o árbitro do ANIL, do Tribunal Arbitral do ANIL, porque está isso na convenção de arbitragem desse contrato. O árbitro
do Tribunal Arbitral do Anil é quem tem competência para dirimir aquele litígio. Mas, eventualmente, possa ser que o árbitro precise, ou precisa, né, de um apoio do juiz, de um apoio judicial. Por exemplo, para fazer a penhora de um bem, para fazer o arresto de um bem, cautelar, uma coisa assim, tá certo? Ele não tem poder para fazer sozinho, ele não pode penhorar bens da parte, não pode arrestar bens, não pode sequestrar bens, tá certo? O árbitro não tem esse poder. Então, quem é que tem poder de fazer isso? Somente o judiciário, somente o juiz. Muito bem, então o árbitro ele vai solicitar ao juiz que faça essa penhora deste bem de forma cautelar, tá certo? E aí, qual o juiz que o árbitro vai se dirigir? Aí sim ele se dirige ao juiz da comarca de São José de Ribamar, que foi o juízo eleito na cláusula de eleição de foro. Então, toda necessidade que o árbitro tiver de intervenção do judiciário, ele vai se dirigir ao juízo da comarca de São José de Ribamar. Não é de São Luís, não é de Passo do Miado, é de Raposa, porque as partes elegeram na cláusula de eleição de foro a comarca de São José de Ribamar. Tá certo? Até mesmo, digamos que a sentença do árbitro não foi cumprida pela parte sucumbente. Nós já estudamos isso também, que a sentença do árbitro ela tem força executiva, tá? Mas o árbitro, pessoalmente, não pode executar, porque ele não tem poder de penhorar bens, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com uma ação judicial para execução da sentença arbitral, não é isso? Ação de execução de título de crédito judicial, porque a sentença do árbitro é considerada um título judicial, tá? Está no CPC. E aonde que nós vamos entrar nessa ação de execução? No foro da comarca de São José de Ribamar, que foi o foro de eleição escolhido pela Flor de Maio e pelo Neto neste contrato. Compreenderam? Então, nada impede que eu tenha em um contrato a cláusula de eleição de foro, tá? E tenha também uma cláusula de convenção de arbitragem, e elas não vão se conflitar, tá certo? Ambas poderão permanecer perfeitamente no contrato, tá certo? Que não há conflito nenhum, não há nenhum conflito entre ambas as duas cláusulas. Certinho? Muito bem. Então, pessoal, rapaz, eu não passei slide para vocês. Passei? Passei. Nós temos dois tipos de cláusula arbitral, tá, pessoal? Eu coloquei aqui no slide para vocês, ó, voluntária e obrigatória. Tá, vamos lá. Perdão, já tinha falado sobre isso, né? A cláusula ela é voluntária sua inserção no contrato. E obrigatória sua observação após a sua inserção. Após a sua inscrição no contrato, ela se torna obrigatória. Não obediência da cláusula arbitral, extinção do processo em resolução de mérito, 4857 e 3376 do CPC. Falei também da cláusula de convenção de arbitragem versus cláusula de eleição de foro, não há nenhum antagonismo, né? Tá? Pode permanecer perfeitamente. O próximo slide é que nós falamos das as duas espécies de cláusula arbitral. Ficou clausual aqui, mas é cláusula, tá? Vocês leiam, o cérebro de vocês leiam cláusula aqui. Não é clausual, não, é cláusula. Nós temos duas espécies, a cláusula arbitral cheia e a cláusula arbitral vazia, tá certo? São as duas espécies de cláusulas arbitrais que nós temos. O que é uma cláusula arbitral cheia? Bom, entenda o seguinte, a cláusula arbitral cheia, pessoal, é aquela que já indica, né, a própria cláusula, ela já indica qual é o tribunal arbitral que será utilizado, tá, se houver um conflito naquele negócio jurídico, tá certo? Ela já vai indicar, olha, nós vamos procurar o tribunal arbitral do Anil, nós vamos procurar o tribunal arbitral do Passo do Lumiar, ou seja, a cláusula arbitral cheia é aquela que nomeia um determinado árbitro ou um determinado tribunal arbitral para dirimir o litígio daquele negócio jurídico, se houver. Tá certo? Então, na cláusula arbitral cheia, havendo um conflito no negócio jurídico, deve as partes obrigatoriamente procurar aquele árbitro que foi escolhido na própria cláusula arbitral. Tá certo? Por sua vez, a cláusula arbitral vazia é quando as partes apenas colocam lá no negócio jurídico que, se houver um conflito, este será solucionado pela arbitragem. Não indica qual o tribunal arbitral, qual árbitro, tá certo? Não indica nada. Então, é uma cláusula arbitral vazia. Na cláusula arbitral cheia, já tenho a identificação de qual árbitro vai dirimir o litígio. Na vazia, eu não tenho essa indicação, tá certo?
E qual a diferença, o que importa uma e outra? Olha só, na cláusula arbitral cheia, eu já tenho a direção, eu vou procurar as partes, já tem que procurar aquele árbitro, tá? Não tem aí que está discutindo, tá certo? Agora, na cláusula arbitral vazia, fica-se sempre a dúvida, quem vai procurar? Qual tribunal nós vamos procurar? Ora, se as partes estão em litígio, muitas vezes elas não têm um diálogo, perderam o diálogo. E se não tem diálogo, como é que chega uma solução disso? Às vezes pode ser que uma das partes diga, a Flor de Maria, assim, não, nós vamos procurar o tribunal do Anil, porque eu conheço um árbitro lá, e o cara é muito bom, já resolveu diversas pendengas dessa, então eu vou procurar o tribunal do Anil. Aí o Neto, que é outra parte do contrato, diz, não, eu não aceito, porque lá tu conhece esse árbitro, ele vai ser suspeito, então eu não aceito, eu só aceito se for no tribunal arbitral do Paço do Lumiar. E aí, como é que resolve esse impasse? Esse impasse é resolvido pelo compromisso arbitral, conforme está aí no slide para vocês, tá certo? Então, esse conflito de discussão sobre qual tribunal arbitral, observe que a discussão não é se vai para o judiciário ou para o árbitro. Para o árbitro vai ter que ir, porque tem uma cláusula de convenção de arbitragem vazia. Então, o judiciário já está incompetente, mesmo que essa cláusula não esteja identificando o tribunal e nem o árbitro, ela é obrigatória, é uma cláusula. Então, como não tem uma solução para esse conflito entre as partes, de qual tribunal arbitral, de qual árbitro escolher para resolver o litígio, então deve ser feito um compromisso arbitral. E o que seria este compromisso arbitral? O que seria isso? Tá, pessoal? Ora, sempre no caso de cláusula arbitral vazia, ao surgir esse conflito, né, de não saber qual é o árbitro, então as partes vão ter que decidir qual é o juiz arbitral, qual árbitro se dirigirão. E isso será feito através do próprio compromisso arbitral. E para que nós possamos compreender isso aí, esse compromisso arbitral mais eficazmente, eu pediria que vocês abrissem aí a lei de arbitragem, tá? Ainda lembram que lei é essa, pessoal? Ainda lembra ainda qual é a lei, né? Da arbitragem? Ainda lembra qual é o número da lei aí, pessoal? Mostra para mim que vocês estão aí, vocês não estão aí só em aparência, estão em espírito também. Ninguém lembra mais qual é a lei da arbitragem? Tem alguém aí? Tem? Pessoal, me dá ao menos um oi aí no chat. Não é a 13.140. A 13.140 é a lei de conciliação e mediação, tá? É a 9.307/96. O Janilson só pegou a presença dele e saiu, né? Eita, Janilson. Deve ter tido algum problema aí na internet dele. O Janilson geralmente não falta aula de jeito nenhum. Muito bem, então abram aí a lei 9.307, tá, de 96, que é a nossa lei da arbitragem. Lá no artigo 6º, da lei da arbitragem, vocês vão ver que ela diz assim, ó, não havendo acordo prévio. O que é um acordo prévio? Lá no contrato, discriminação de qual tribunal arbitral se procurar. Ou seja, não havendo acordo prévio, vocês podem até colocar entre parênteses, cláusula arbitral vazia. Tá certo? Prosseguimos. Sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem. Ela vai fazer isso como? Por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para em dia e hora e local certos firmar o compromisso arbitral. Tá? Então, vou explicar isso para vocês. Joab é o Jonilson, não, né? Joab é outro, né? É o Joab mesmo, né? Nós temos essa turma de vocês? Ou não? O Joab é o Janilson, é? Nós temos nessa turma de vocês 8 alunos. Amanda, Eduardo, Evelyn, Flor de Mar, Janilson, Pablo, Raimundo e Gleiciele.
Eita, poxa, aqui daí a foto de vocês quando vocês entraram no Flores. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Ei, então o Joab é o Jonilson, né? Beleza. Muito bem. Onde é que nós estávamos? Então, vamos lá. Ah, tá. Ele colocou o Joab aí, eu pensei que era outro aluno. Ah, tá no computador do irmão. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Tá falando para você. Então, se é uma cláusula arbitral vazia, ou seja, não foi escolhido o tribunal ou o árbitro, então as partes vão ter que se reunir para poder fazer um compromisso arbitral e, nesse compromisso arbitral, dizer qual vai ser o tribunal, tá certo? Qual vai ser o árbitro que vai dirimir a pendenga entre eles, tá certo? E como é que as partes vão fazer isso? Olha, como eu falei para vocês, já perderam o diálogo, né? Quando chega no litígio, a ponto de um executar o contrato contra o outro, não existe mais aí muito diálogo, né? Já perderam seus diálogos. Mas a parte que tiver interesse, ela deve, né? Ela deve mostrar para outra que ela vai procurar o tribunal arbitral para resolver o litígio. Ela vai procurar aí cumprir com aquela cláusula arbitral vazia, ainda que vazia. Então ela manda uma carta com a AR. Vocês conhecem o AR, né? O aviso de recebimento do correio? Manda uma carta com a AR para o endereço da outra parte, dizendo, olha, vamos marcar uma reunião entre nós, lá, sei lá no fórum, lá no shopping São Luís, shopping da Ira, ou na minha empresa, ou na tua empresa, ou num escritório correspondente, ou no próprio tribunal arbitral, tá certo? Para que a gente possa definir qual vai ser o tribunal e qual vai ser o árbitro que nós vamos escolher para resolver o nosso litígio. Vocês sabem que nós estamos em litígio, então nós precisamos decidir isso daí. Coloca isso numa carta, com aviso de recebimento, tá? Envia para outra parte. Ah, professor, mas o correio hoje está demorando muito para entregar uma R. Eu mesmo tenho a R de novembro, mandei carta com a R em novembro, até hoje não chegou a R de volta. Ah, como é que eu faço? A própria lei diz, qualquer outro meio idôneo, né? Qualquer outro meio que sirva para comprovar que a outra parte recebeu. E que e-mail idôneo é esse? Será que o WhatsApp é satisfatório? Desde que a outra parte tenha lido, tenha recebido, respondido, é perfeitamente possível, como meio idôneo, para você comunicar, comprovar que comunicou a outra parte do dia, hora e local, aonde vocês vão se reunir para definir a cláusula arbitral vazia, ou seja, para encher a cláusula arbitral vazia, tá certo? O Instagram, sei lá, qualquer meio de comunicação idôneo que você possa comprovar que a outra parte recebeu tua mensagem, leu, né, e até respondeu, aquecendo ou não aquecendo, ela se faz, vamos dizer assim, imperativa, né, e se faz também satisfatória para que você possa dizer que comunicou a outra parte e marcou o local para vocês fazerem o compromisso arbitral. Então, neste momento, vocês só vão decidir, nessa reunião que vocês vão marcar, Flor de Maio Neto, vocês só vão decidir qual é o tribunal arbitral e qual é o árbitro que vocês vão se direcionar para resolver a pendenga, o litígio de vocês, tá? E aí, depois que vocês firmarem esse compromisso arbitral, enchendo a cláusula vazia, aí sim vocês vão procurar aquele árbitro que você escolheu. Mas pode ser que a Flor de Mar seja intransigente, e o Neto também, tá? 2 cascadura, negativa, não aceite se não for o tribunal do Anil. E o Neto negativo, não aceite se for o tribunal do Passo do Lumiar. E fica nessa. E aí, vai ficar até quando desse jeito? Né? Tem que dar uma decisão. Tá? Pode ser que eles até procurem um mediador para intervir nessa situação e o mediador chegar no consenso. Tá, pessoal? Já que vocês não querem, já que o Neto quer o tribunal do Passo do Lumiar, a Flor de Mar quer do Anil, vamos escolher o tribunal do Itaqui. Nem tu, nem ela, nenhum dos dois, pega o outro. Então tudo bem. É uma solução. Ou não, não tem solução. Então, como é que faz? Aí sim, pessoal, nós temos que procurar o judiciário, tá certo? Então, neste caso, vai se procurar o judiciário para que o judiciário possa fazer um compromisso arbitral. Não é que o judiciário vai dirimir o litígio contratual. O litígio que gerou esse novo litígio. Observe que aqui nós temos 2 litígios. Nós temos aquela violação contratual que fez a Flor de Mar procurar a cláusula arbitral,
E temos o outro litígio, que é sobre a cláusula arbitral. Não se chega a um consenso qual árbitro, qual tribunal arbitral vai dirimir o conflito. Então, nós temos dois litígios. Nós estamos resolvendo primeiro o segundo, que é decidir qual é o tribunal arbitral ou qual é o juízo arbitral que vai solucionar a pendência. Então, como a parte se recusou, o Neto se recusou, não quis terminantemente ir para o Tribunal do Anil, e a Flor de Mar também recusou terminantemente ir para o Tribunal do Paço Lumiar, aí se procura o judiciário para só firmar esse compromisso arbitral. Tá certo? Veja bem, pessoal, entendo aqui. Quando eu falo que a Flor de Mar vai comunicar ao Neto do dia e do horário e do local para eles sentarem para fazer o compromisso arbitral e escolherem qual vai ser o tribunal arbitral que vai dirimir o conflito, se o Neto se finge de bobo, ele lê, não responde, não se faz nada. Se a Flor de Mar comprova que ele recebeu a comunicação, leu e não se manifestou, foi rebelde, ela pode ir lá no Tribunal do Anil, que é o que ela escolheu, e dar entrada no processo. O Tribunal do Anil vai intimar o Neto para ele comparecer numa reunião arbitral. Se o Neto não for, o tribunal vai julgar a revelia, não se procura judiciário. O tribunal vai julgar a revelia, vai dar sentença, que está condenando o Neto, e a Flor de Mar vai entrar com ação de execução da sentença arbitral no judiciário, tá? Porque o Neto não vai cumprir, né? Se ele nem compareceu, evidentemente ele não vai querer cumprir também a sentença. Então ela pode procurar o judiciário já para executar essa sentença arbitral. Porém, se ela comunica ao Neto da data, local e hora para poder fazer o compromisso arbitral, e ele responde e vai fazer, e não tem um acordo nesse compromisso arbitral sobre qual tribunal escolher, aí a Flor de Mar tem que entrar com uma ação no judiciário, não para executar a sentença, porque não teve ainda, nem escolher o árbitro ainda, mas tão somente para que o judiciário ajude-os a firmar o compromisso arbitral, tá certo? Em outras palavras, é escolher o árbitro ou o tribunal arbitral que vai dirimir o conflito, certo? Então, muito bem, a Flor de Mar e o Neto não chegaram a um consenso, não chegaram na sua discussão, não chegaram a um entendimento sobre qual tribunal arbitral procurar para poder encher essa cláusula que eles fizeram vazia. E aí, como é que fica? Procura o judiciário, tá certo? Isso está onde? No parágrafo único do artigo 6º da Lei da Arbitragem, que diz lá o seguinte: não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei, que é a judiciária, perante o órgão do Poder Judiciário que originalmente tocaria o julgamento da causa. Ei, bacana esse parágrafo único. Lembra que eu falei para vocês da cláusula de eleição de foro? É o que diz aí no finalzinho desse parágrafo único. Qual é o juízo que a Flor de Mar terá que procurar para que ele ajude a firmar o compromisso arbitral? Lá na cláusula de eleição de foro, entre a Flor de Mar e o Neto, neste negócio jurídico, não foi firmado a competência da comarca de São José de Ibamar. Pois bem, a Flor de Mar obrigatoriamente terá que procurar São José de Ibamar, comarca de lá, para que ela entre com a ação de firmar o compromisso arbitral, tá certo? Então, é lá em São José de Ibamar que a Flor de Mar vai ter que ir, certo? Procurar para poder firmar esse compromisso arbitral. Estão compreendendo como é importante a cláusula de eleição de foro e ela não se confunde com a cláusula arbitral, de compromisso arbitral, a cláusula de convenção de arbitragem? Pois é. Então, como não teve um consenso aí, né, entre a Flor de Mar e também o Neto, ela vai procurar o juízo de São José de Ibamar, tá certo? Para entrar com esta ação, né, de instituição de arbitragem, ok? Que está prevista aí no artigo 7º da própria lei, tá certo? É uma ação, pessoal, muito simples, não é uma ação como, vamos dizer assim, que tenha tanto trâmite processual como qualquer outra, com contestação, réplica, não tem nada disso, tá certo? Vamos ler o artigo 7º? Olha o que o artigo 7º fala a respeito desta ação. Existindo cláusula compromissória, que é a cláusula de convenção de arbitragem, e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, que é esse litígio entre a Flor de Mar e o Neto, de escolher qual tribunal arbitral, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim.
Então, é um processo totalmente diferente, pessoal, de um processo judicial civil normal. Como é que a Flor de Mar vai ter que fazer? Ela vai ter que se dirigir ao juízo de São José de Ribamar, através de uma petição, né, dizendo, seu juiz, explicando, né, que tem uma cláusula de convenção de arbitragem, um negócio jurídico com o neto, e a cláusula é vazia, e o neto se recusa ou vocês não têm um acordo sobre o compromisso arbitral, ou seja, sobre qual tribunal arbitral, qual árbitro vai dirimir a pendenga. Então, o único pedido da Flor de Mar neste processo, né, nessa petição, vai ser de que o juiz cite a parte contrária, o neto, para que ele compareça em juízo e ali se lavre o compromisso arbitral, tá certo? É só uma audiência, é somente um procedimento, não tem citação para defesa, réplica, alegações finais, audiência de conciliação, disso não. O juiz vai pegar essa petição da Flor de Mar e vai determinar ao secretário que mande a citação para o neto, para que ele compareça já na audiência de lavrar o compromisso arbitral, tá certo? Então, observe, pessoal, que é muito mais fácil você fazer no teu contrato, no teu negócio jurídico, uma cláusula de convenção de arbitragem cheia. No próprio compromisso arbitral, na própria cláusula de convenção de arbitragem, você já designar quem vai ser o árbitro, ou quem vai ser o tribunal, qual vai ser o tribunal arbitral, que vocês vão recorrer. Porque observa que vocês não queriam ir para o judiciário e fizeram uma cláusula de convenção de arbitragem, só que fizeram uma cláusula vazia. E, obrigatoriamente, agora você está tendo que procurar o judiciário para dirimir um conflito de uma cláusula de convenção de arbitragem. Então, é meio sem jeito, sem sentido você fazer cláusula de convenção de arbitragem vazia. Quando vocês formados estiverem fazendo contratos, né, entre empresas e for colocar cláusula de convenção de arbitragem, já faz ela cheia para não ter este problema de ter que procurar o judiciário quando vocês não queriam procurar o judiciário. Tá certo? E aí vocês podem pensar, professor, mas é rápido, a citação já vem com a data da audiência marcada para firmar o compromisso arbitral, isso é rápido. Pode não ser. Pode ser que essa petição seja lida pelo juiz 3 meses depois, tá certo? Pode ser que a audiência seja marcada para 5 meses depois, já tem quase um ano, tá certo? Devido à carga, né, do judiciário ser muito grande, não tem como se fazer, se dar atendimento para isso na mesma semana, tá certo? Então pode se tornar demorado o processo, mesmo de um negócio jurídico, mesmo que tenha uma cláusula de convenção de arbitragem, se essa cláusula de convenção de arbitragem é uma cláusula vazia. E até porque surge, nessa própria audiência, tá, surge alguns imbróglios, tá certo? Surge alguns problemas, tá certo? Pode ser que o neto não vá para a audiência, o juiz vai ter que dar uma revelia, tá certo? Ou seja, pode ter diversas outras situações. Ou ele justifica, olha, eu não posso ir hoje, fiquei doente, remarque, aí remarca para daqui 5 meses, já tem 1 ano e meio. Ou seja, então sempre é melhor fazer uma cláusula de convenção de arbitragem cheia do que uma cláusula de convenção de arbitragem vazia, que pode aí dar mais problema do que vocês esperavam. Tudo bem? Olha só, este compromisso arbitral que vocês vão fazer nessa audiência, né, marcada, ou vão fazer nesse encontro que vocês marcaram, esse compromisso arbitral ele tem que ter alguns requisitos, tá certo? A lei lá põe, a lei 9.307, põe a eles aí alguns requisitos a serem obedecidos, tá? E até para ser válido esse compromisso arbitral. E esses requisitos, a própria lei diz que podem ser facultativos ou obrigatórios. Deixa eu ver se eu passei o slide para vocês. Cadê o slide, meu Deus do céu? Fechou o slide, foi? Não está aqui. Já falamos desse slide. Então, ó, os requisitos do compromisso arbitral. Se eu esquecer de passar os slides, você me fala, que senão eu acabo esquecendo de passar os slides aí. Eu estou aqui só olhando o rosto de vocês. Vou falando. E aí, de repente, eu esqueço de passar os slides aí, que eu não estou vendo slide. Para mim, não aparece o slide aberto. Não sei por que carga d'água devia aparecer, né? Antigamente aparecia para mim o slide aberto, ainda que bem do lado aqui, um pouquinho. Agora não aparece mais. Né? Eu não sei por quê. Deixa eu ver se eu... Não sei por que não aparece o slide. Aí, ó, se eu colocar para aparecer só o slide, aí eu não vejo vocês. Aí vocês podem estar fazendo um sinal aí, levantando mão para fazer pergunta, eu não vejo vocês. Um negócio estranho isso aqui. Bom, mas aí me lembre, se eu esquecer de passar o slide, vocês me lembram. Tá certo? Muito bem, então nós temos aí 2 requisitos, né? Obrigatórios e facultativos. Tá certo? Certo?
obrigatórios e facultativos. Isso está na própria lei de arbitragem, tá, pessoal? Vocês podem observar aí o artigo 10 da lei de arbitragem, e tem lá esses requisitos no artigo 10. É por isso que eu digo para vocês ter sempre em mãos, né, a lei de arbitragem e a de conciliação e mediação para as nossas aulas, que a gente vai estar sempre se referindo a ele. Então, como requisitos obrigatórios, eu coloquei no slide para vocês, não coloquei? Coloquei. Nós temos aí nome, profissão, estado civil, o domicílio de ambas as partes, tá certo? Também vamos ter que ter o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, se vocês forem escolher mais de um árbitro, né? Ou, se for o caso, a identificação da entidade, ou seja, o tribunal arbitral, que vocês vão delegar a indicação de árbitros. Então, a matéria que será objeto da arbitragem é sobre o que essa matéria? É sobre qual assunto que nós vamos discutir na arbitragem? Sobre contrato, foram contratos cumpridos, o que foi descumprido esse contrato? Tem que ter lá a matéria de objeto da arbitragem. E também o lugar onde vai ser proferida a sentença arbitral. Lembre que eu falei para vocês que a sentença arbitral, ela pode se dar até no estrangeiro. Não tem problema. Professor, eu posso escolher nesse compromisso arbitral um tribunal arbitral estrangeiro? Pode, se as partes assim convencionarem, não tem problema nenhum, porque na arbitragem eu posso me valer até de direito estrangeiro. Não tá, quanto mais um árbitro estrangeiro, tá? Agora, vocês sabem, né, já estudaram isso também em direito constitucional, que qualquer sentença estrangeira, para valer no Brasil, ela tem que ser homologada pelo STJ. Não é isso? Então, às vezes, causa um pouco mais de complicação você escolher um árbitro aí estrangeiro, ou um tribunal arbitral estrangeiro, tá certo? Porque para executar essa sentença, já a decisão do árbitro é uma sentença, para executar ela aqui no Brasil, você vai ter que passar primeiro para o STJ, por todo aquele procedimento de homologação de sentença estrangeira, não é só para ter o exequatur, né? Então, lembrados disso, estudaram isso em constitucional, é isso? Então, observe que é um pouco mais complexo. Agora, se você tem certeza que a outra parte vai cumprir, né, não vai precisar executar a sentença, então, beleza, a gente faz lá no Tribunal Arbitral Estrangeiro, a outra parte cumpre a decisão e acabou, certo? Mas é bom sempre ter cuidado quanto a isso. Então, todos esses requisitos são obrigatórios do compromisso arbitral. Então, como é que vai acontecer? A Flor de Mar vai entrar com a ação, o juiz vai intimar o neto para ele comparecer em juízo no dia dessa audiência, né? A Flor de Mar e o neto e o juiz presente, aí vai se instituir qual tribunal arbitral que vai ser competente para dirimir a pendenga entre vocês dois. Aí aquela discussão da Flor de Mar e do neto, não, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele, não adianta mais, o juiz determina. Ah, você não quer chegar no consenso? Pois bem, está nomeado o árbitro fulano de tal Zezinho, fulano de tal Zanzóis, ele que vai dirimir a pendenga de você. E aí acabou. Então, se não tem acordo nenhum entre as partes, o juiz, ele decide, ele determina, e aí vai ter que cumprir. Só que essa decisão, desse compromisso arbitral, né, que vocês vão falar obrigatórios nesse compromisso arbitral aí, tá certo? Mas a lei, ela não dá só os obrigatórios, ela dá também facultativamente, que é o local, os locais onde se desenvolverá a arbitragem, tá? E aí, isso vai servir para vocês intimar testemunha. Nesse compromisso arbitral que vocês vão fazer, ou na presença do juiz, ou naquele encontro que vocês marcaram pessoalmente, vai ficar também já decidido se vocês querem para a arbitragem ser desenvolvida por equidade, ou pelo direito, ou pelos costumes, ou pelos princípios gerais de direito. Então, lembrados que vocês podem decidir isso, que as partes podem decidir isso, tá? Então, as partes podem convencionar que nessa arbitragem ela seja julgada por equidade apenas, não tem problema nenhum. Também nesse compromisso arbitral vai ficar definido o prazo para apresentação da sentença, tá certo? E pelo artigo 23 da lei de arbitragem, se não for definido o prazo, o árbitro tem 6 meses para poder fazer aí a sentença. Vai ter também, facultativamente, a indicação da lei nacional, se é da lei nacional, se é uma lei estrangeira, se é uma regra corporativa, tá certo? Ou seja, tudo isso vai ficar especificado no compromisso arbitral. O que mais? Declaração de responsabilidade pelo pagamento dos honorários das despesas com o árbitro. Quem que vai pagar as despesas com o árbitro? É o autor, é o réu?
tá? É a Flor de Mar, é o Neto, quem que paga? É os dois juntos, 50% para cada? Ou seja, isso já fica definido também, tá? No compromisso arbitral. E também fica lá facultativamente definido a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. E aí sempre é mais difícil, porque geralmente os árbitros querem se manifestar a este respeito. Tá certo? Então, esses são os requisitos que vão ter que vai ter que constar deste compromisso arbitral. Quer vocês façam o compromisso arbitral lá perante o juiz, por uma ação judicial que a Flor de Mar entrou, que uma das partes entrou, ou quer seja extrajudicial, naquele convite que a Flor de Mar faz para o Neto: olha, compareça em dia e hora local, no meu escritório, ou no escritório da minha empresa, ou lá na praça de alimentação do shopping, para que a gente possa discutir o compromisso arbitral, já que a cláusula de convenção de arbitragem que nós colocamos no nosso contrato é uma cláusula vazia. Tá certo? Se fosse uma cláusula cheia, já teria todos esses elementos aí, não precisaria praticamente de nada disso. Tá? Já se teria tudo definido no início do contrato. Por isso que eu digo a vocês, façam cláusula de convenção de arbitragem cheia, não façam vazia, que podem ter aí um imbróglio muito grande, né, a respeito disso também. Tá certo? Eu vou passar para vocês um TDE, tá certo? Para que vocês possam dar uma pesquisada na autonomia desta cláusula arbitral, tá certo? Eu quero que vocês pesquisem essa cláusula arbitral, a autonomia dela em relação a qualquer negócio jurídico, tá? Então, ao final da aula, eu vou colocar esse TDE, já valendo aí ponto, né, para a nossa primeira unidade. Eu vou colocar esse TDE para vocês responderem e entregar na outra semana, tá? Na próxima aula. Só uma pesquisa sobre a autonomia da cláusula arbitral. É interessante vocês entenderem o quanto ela é autônoma em relação a todo o contrato. E se o contrato for nulo, será que anula a cláusula arbitral? É uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, tá? Então, eu vou colocar esse TDEzinho, né? Lá no final da aula, eu vou colocar lá para vocês no AVA. E aí, para a próxima aula, vocês respondem, já ganham um pontozinho aí para nossa primeira unidade. Tá bom? Vamos ao intervalo, né? Vamos dar intervalo? E aí a gente volta 9h30, né? 9h40, 9h37, já 9h17, já 9h15. Então, a gente volta 15 minutos de intervalo. Tá bom, pessoal? Então, a gente volta aí. Eduardo está entrando aí na sala? Entrou e saiu. Não chegou a entrar, né? Ele vai entrar no intervalo. O intervalo não vai saber que está intervalo. E vai acabar aí, né? Às vezes saindo sem saber que está no intervalo. Aí, Eduardo já está presente aí? Eduardo?